Nós temos falado hoje, então, é o último domingo do tema maturidade. E que tema interessante, na verdade, eu acho que super atual. Porque nós nunca vivemos uma época onde as pessoas estão tão artificiais e imaturas. Parece que, hoje em dia, até uma maturidade física está demorando mais, né? Eu lembro que isso não é a parte ruim, é boa, mas eu me lembro que quando eu via minha avó com 50 anos, 55 anos às vezes, e talvez o hábito de nem pintar os cabelos, quem lembra dessa época, né? E com 55 anos a gente olhava para ela, né? E ela não está mais com a gente, mas quando ela fez 79 anos, ela parecia mais nova do que quando tinha 55. Né? Então, as coisas têm mudado. Hoje eu vejo, por exemplo, a minha sogra, a minha mãe, né? Posso falar a idade aqui ou não? Que tem 70, e eu quero ter o vigor, a vida que elas têm. Porque antigamente, a gente via que isso era diferente. Glória a Deus. Mas será que isso tem demonstrado maturidade? Porque maturidade é diferente de envelhecer. Maturidade é diferente de crescer. Maturidade é algo mais. E orando sobre isso, o Senhor me trouxe a palavra de 1 Coríntios 13, no verso 11, que diz assim, é um texto conhecido, afinal de contas, 1 Coríntios 13 fala sobre o amor e tudo que ele é. E nesse contexto, Paulo chega no verso 11 e diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Glória a Deus. Eu profetizo que é tempo da gente deixar para trás as coisas de menino. Quando a gente olha aqui para o texto, a gente vai olhar que menino está falando sobre imaturo. E homem está falando sobre maturidade, conhecimento, sabedoria, graça, completo. Então é tempo, em nome de Jesus, igreja e campus online, de nós nos posicionarmos na maturidade de Deus. Sermos não mais meninos na fé, não mais imaturos espiritualmente, mas esse tempo que estamos vivendo requer algo novo das nossas vidas, em posicionamento, em vida, em busca. Eu profetizo isso sobre você, em nome de Jesus. Uma busca nova para que haja essa maturidade. Glória a Deus. O contexto bíblico aqui, Paulo está escrevendo aos Coríntios, uma igreja que já deveria ser extremamente madura, que tem muitas palavras sobre ela, que tem muito empenho sobre ela. Mas acontece que quando você lê 1 e 2 Coríntios, Paulo vem com muita exortação sobre eles, dizendo: ei, eu não posso falar com vocês de forma madura, eu não posso trazer para vocês alimento sólido, porque vocês são carnais. Eu não posso trazer substâncias do Espírito, porque vocês ainda não se aprofundaram. E aí ele começa a evidenciar algumas situações que acontecem. E Paulo queria trazer um alimento consistente, mas eles não estavam prontos, eles não se desenvolviam. E aí, pensando sobre isso, eu escutei um pastor falar sobre isso, eu achei sensacional. Essa palavra desenvolver vem da gente estar envolvido. Imagina isso aqui, ó, como se a gente estivesse envolvido por amarras que nos paralisam
Eu estou envolvido em crenças, eu estou envolvido em algo que aconteceu na minha vida no passado. Eu fico envolvido e aquilo me atrapalha. Mas é tempo da gente se desenvolver. E agora eu quero profetizar de forma espiritual. Que eu quero ver e eu creio nisso. Porque enquanto eu preparava, o Senhor fala, eu vou começar a desenvolver a sua vida, tudo aquilo que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem feito você não avançar por causa de medo, por causa de trauma, por causa do teu passado. Chega, Deus está falando, é tempo da gente amadurecer na verdade. Aleluia! Desenvolver. A gente tem falado tanto sobre desenvolvimento. É uma palavra que está ali. Mas nós temos que tomar cuidado. Senão estamos sendo envolvidos em mentiras. Envolvidos dentro de uma cultura, de uma sociedade que não está preocupado com a sua maturidade, irmão. Em nome de Jesus, ei, fica ligado aqui. Ele está preocupado que nós entremos numa bolha e a gente simplesmente siga o rumo. Mas eu quero profetizar que é tempo. Deus nos libertou para a verdade. Nós somos aqueles que não retrocedem. Nós somos aqueles que nos posicionam na verdade. E eu quero profetizar que os teus filhos serão desenvolvidos numa cultura bíblica. Eu quero profetizar que é tempo da gente se posicionar como pais, como família, verdadeiramente apaixonados pela palavra de Deus. Sabe o que é esse desenvolvimento? É a gente sair de estar envolvido somente no celular. A gente está envolvido somente numa televisão. Naquilo que é ofertado para nós dia após dia e acaba nos trazendo engano. Em nome de Jesus. Pensando sobre isso, eu quero pensar nessa palavra. Ele falava assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Amém? Falava como menino. E quando eu pensei sobre isso, eu falei, como que um menino fala? Como que alguém imaturo fala? Como alguém que é ainda não preparado, não desenvolvido fala? E aí, o Senhor começou a colocar assim, que são comunicações de medo. Quando uma criança começa a falar, ela não sabe as palavras certas. Nem mesmo expressar a opinião dela. Comunicação insegura. Uma comunicação sem convicção. Uma comunicação de dúvida. Falava como menino. Em nome de Jesus, o Senhor nos chama. Ei, igreja, está na hora da nossa comunicação ser convicta. É tempo, a palavra de Deus nos diz, fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Quem recebe isso em nome de Jesus, eu vejo uma unção vindo sobre nós, de convicção da verdade. Não existe verdade relativa. Não é relativo, depende do seu ponto de vista, não. A verdade é uma, o caminho é um, a vida é um só. O nome dele é Jesus. Parece que ultimamente nós temos medo de comunicar a verdade. Mas alguém não vai me aceitar.
Mas se eu me expor àquilo que eu realmente creio, eu vou ser cancelado. Mas se eu me posicionar que eu acredito na família, que eu acredito no pai, na mãe, que eu acredito na verdade, que Deus fez homem, que Deus fez mulher, que eu acredito nos princípios bíblicos, que eu acredito que Deus existe, que eu acredito que não há salvação fora de Cristo. O que vão pensar de mim? Mas o menino tem fala de menino. O maduro tem fala convicta. Eu profetizo sobre nós, em nome de Jesus. Comunicação assertiva. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Crianças têm medo de conversas difíceis. Por isso que a maioria simplesmente chama o filho e fala, vai pensar no que você fez. Para que ele comece a criar consciência. O imaturo não tem consciência do erro. O imaturo simplesmente age de ímpeto. A segunda palavra que Paulo diz aqui, eu falava e eu pensava como menino. Pensamentos artificiais, pensamentos sem profundidade. Crianças são fantasiosas e isso é parte da idade deles, aleluia! E eles têm que ser. E é isso que eles estão tentando roubar das nossas crianças. Mas assim como já foi orado aqui, nós concordamos. Ninguém vai tirar a inocência das nossas crianças. Criança tem que pensar ludicamente. Criança tem que romantizar. Criança tem que ter fantasia. Criatividade. Mas maduro tem que ser consistente. Filhos maduros tem que ser sim, sim, não, não. E o que passa disso é do maligno. Pensamentos maduros. É assim como nós ouvimos a palavra dizer, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo aquilo que edifica. Quem recebe isso em nome de Jesus? Nisso pensai. Pensa nas coisas do alto. Coloca a tua mentalidade. Ei, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, não somos mais criatura, mas nos tornamos filhos. E a palavra nos ensina que a nossa mente tem que começar a ser transformada por aquilo que Ele já é. E nós já somos nele. Aleluia! Comunicação ruim, sem clareza de ideias. Pensamentos artificiais e superficiais. Preocupação com fama, com dinheiro, com coisas que vão ficar aqui. Isso é característica de imaturo. Mas eu enxergo em nome de Jesus uma igreja madura. Quem recebe isso em nome de Jesus? Eu estou falando com você e comigo. Me posiciono hoje como alguém maduro no Senhor. Dizendo, Senhor, que a minha comunicação seja clara. Que haja sempre sim, sim e não, não. Quem recebe isso? Com os meus filhos, com a minha casa, com o meu trabalho, com os lugares que eu estiver. Recebe isso, igreja, em nome de Jesus. Abre a tua boca e fala, eu creio, Deus. Pensamentos que edificam. A palavra diz assim, eu é que sei, o Senhor dizendo, os pensamentos que tenho a vosso respeito, e eles são de paz, e não de mal. O Senhor tem pensamentos bons ao seu respeito. Ele já sabe onde você vai chegar, Ele já sabe onde eu vou chegar. Recebe isso em nome de Jesus, Ele já sabe onde seus filhos vão chegar. Então o maduro pensa os pensamentos de Deus. Pastora, mas como que eu posso pensar os pensamentos de Deus? Simples. Os pensamentos de Deus estão na Bíblia.
Os pensamentos de Deus estão na palavra de Deus. E quanto mais eu me posicionar nela, e eu desfrutar dela, e eu me encher dela, mais os meus pensamentos serão parecidos com os de Cristo. Eu profetizo esse tempo sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, toda distração batendo em retirada. Ei, gente, nós estamos numa fase tão imatura que a gente acorda, e eu estou falando de mim, pega o celular e já está com as coisas correndo, e é trabalho, e é problema, e é resolvendo, e é simplesmente sendo ativo, mas não sendo profundo. Aí a gente toma banho e está sempre ali. Você sabe que eu vi uma pesquisa que diz que o tempo de banheiro aumentou 80%. Porque as pessoas levam o que para lá? O celular. E a gente não tem a capacidade de deixar o celular do lado de fora e falar, deixa eu colocar as coisas no mesmo lugar. Nunca houve uma geração com tanto TDAH. Nunca houve uma geração tão ansiosa como agora. Cheia de informação, mas superficial. Sabe outra coisa que o pensamento do menino do imaturo? Pensa só no próprio umbigo. Você já viu um bebê pensar no outro? Vamos colocar a relação aqui do bebê, do imaturo, com a mãe. Ele olha para ela e fala, mamá, é só. Ele não está preocupado se ela está boa, se ela está preparada para dar o mamá, se ela está com a roupa certa para colocar. Tem que dar. Porque o menino, ele é imaturo e ele só pensa nele mesmo. O centro do pensamento dele é ele. E simplesmente ele não consegue ouvir instrução, porque ele acha que tudo vira em torno dele. Será que parece um pouco com a geração que nós estamos vivendo? Essa é a minha opinião. Tem que ser assim. Filhos que não querem mais a autoridade dos pais, porque foram ensinados simplesmente a não obedecer, a não ouvir. E aí a gente está gerando gerações imaturas, que não têm coragem de assumir responsabilidade. Mas aqui não, quem recebe isso em nome de Jesus? Não sobre a nossa vida, Senhor. Eu tenho orado desde sexta-feira, Senhor, não sobre a minha vida. Eu quero profetizar que todo medo de responsabilidades está batendo em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus nos deu capacidade de nos aprofundarmos. Deus nos deu capacidade, porque é nele que nós podemos tomar boas decisões, é nele que nós podemos crescer, é tudo por causa dele, igreja. Mas ele não quer que a gente ande segundo a onda que leva, mas que nós simplesmente nos posicionemos nele. E eu raciocinava como menino. Eu fiquei pensando, o que é raciocinar como menino? Não tem noção do que as atitudes geram em consequência. Uma criança imatura, ela não tem noção de colocar o dedo na tomada. Ainda que nós, mães e pais, estejamos lá falando, não põe.
Você vai tomar choque. Ele não sabe o que é choque. Ele não está ligado na consequência da atitude. Gente, vocês estão ouvindo isso? E eu nunca vi uma geração que quer o agora, que está só preocupado com o prazer momentâneo, que diz, não interessa o que vai acontecer amanhã, eu vou gastar de qualquer maneira. Não interessa o que vai acontecer amanhã, eu vou sair com um monte de gente. Não interessa o que eu vou fazer amanhã, eu só vou satisfazer a minha carne. Imaturos. Sem responsabilidades. Criança tem responsabilidades? Não, criança pequenininha, não tem. Eu vou colocar peso sobre a criança? Nós poupamos crianças de conversas difíceis. Amém? E aí sabe o que acontece? Vai chegar uma hora que nós entendemos que a maturidade precisa acontecer. E aí sim elas estão sendo chamadas para as conversas da mesa. Quem aqui já foi criança e o pai... Eu era uma criança que amava comer conversa. Vocês sabem o que é isso ou não? Onde estavam os adultos, eu gostava de ficar ali, só ouvindo. E o meu pai tinha um hábito, e a minha mãe falava assim, Michele, para de comer conversa. Eu sempre estava rondando a conversa dos adultos. Hoje, a gente vê gerações e pessoas que estão fugindo de conversas de adultos. Rodas que falam sobre um monte de coisa, mas que não leva a nada. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos amadurece. Ei, igreja, é o tempo. Sabe por quê? Porque existe uma palavra sobre o nosso país. De que o avivamento sairá daqui. Quem crê nisso? Mas Deus não pode entregar do céu enquanto formos carnais. Deus não pode entregar mais alimento e revelação e milagre enquanto a gente não se posicionar e amadurecer. Deus não pode nos levantar para viver sobrenaturais enquanto nós não nos posicionarmos na maturidade da fé. Mas é o tempo e é chegado. Eu profetizo sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Será que você pode profetizar para a sua casa? Fala, profetizamos agora. Olha para a pessoa que está perto de você e fala, chega do tempo de maturidade. Chegou o tempo de profundidade. Chegou um tempo de crescimento. Campus Online, recebe isso em nome de Jesus. Aí ele diz, quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Você perdeu a chance de dar. No meu ensaio estava um glória a Deus bem forte, sabe? Vou tentar de novo. Quando eu deixei as coisas, quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Daí eu fiquei pensando, mas quando eu me torno maduro? Michele, o que é ser maduro? Ser maduro é entender a identidade. Sabe, quando você entende... Uma criança hoje, ela pode tirar um RG, amém? Mas ela não consegue decorar o número. Ela não sabe para que aquilo existe. Ela nem vai usar. São os pais que estão usando, porque ela necessita de tutor. Quando eu sou imaturo, eu sempre preciso de alguém que ore por mim. Quando eu sou imaturo, eu sempre preciso de alguém puxando e empurrando a minha fé, falando, você vai conseguir, eu creio em você. Mas quando eu torno homem, quando eu me torno madura, eu falo, eu entendi quem eu sou em Deus. Eu sou filha. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Ele me conhece. Ele sabe qual é o meu propósito. Igreja, nós temos uma conexão com Ele direta. E Ele quer revelar os planos e sonhos que Ele tem para você. Individualmente, como família. Aleluia!
Maturidade é ser completo nele. Maturidade é eu entender e olhar no espelho, assim como Coríntios diz, e falar, agora eu vejo em parte. Sabe por quê? Porque o pecado destruiu a nossa imagem perfeita, que era igual a Deus. Mas nele eu me torno completa. Ele é a fonte inesgotável. Igreja, Ele muda a sua mente. Ele te posiciona onde você deve estar. Ele nos levanta sem medo. Ele coloca ousadia, intrepidez. Ele dá a sabedoria que precisamos. E Ele nos chama e diz, você é filho amado. Você é propriedade minha. Você é problema meu. Escuta Deus falando, você é minha responsabilidade. Aleluia, você não está sozinho, recebe isso. Você não tem mais que ficar desesperado. Criança quando se perde, fica desesperado. De onde está meu pai? Quando ele é imaturo e não sabe voltar para casa. Imagina o desespero, mas o pai vai ao encontro e fala, vem filho, porque você é meu, eu não vou te largar. Mas eu não quero que você seja criança perdida. Eu quero que você seja maduro. Quando você se torna maduro, Deus começa a entregar as coisas e dizer, não é sobre você, é sobre aquilo que eu quero fazer em você e através de você. Maturidade está ligada à imagem e semelhança de Deus. Sermos íntegros, completos. Paulo diz assim, aprendi a viver contente em todas as situações. Aí eu fui procurar o que é contente. Viu? Não é ele ficar assim, que nem tonto. O mundo caindo lá fora e você... Não, é cheio de conteúdo. Eu sou cheio, eu sou completo. Não interessa se há crise, não interessa se as coisas dizem, não interessa se há guerra. Eu sofro a angústia, mas eu sou completo nele, sem quem está me guardando. Maturidade é entender que o que Deus nos faz ser espiritualmente é muito mais poderoso do que todo o passado de dor, do que todos os erros, do que todo o pecado de outrora. Maturidade é se apropriar da verdade de Cristo. Quem se apodera agora da autoridade, da verdade de Cristo sobre a tua vida? Você é amado. Mas deixa eu dizer, não pensa que Ele vai te deixar como você está. Porque eu termino dizendo que maturidade está ligada ao processo. Não existe maturidade sem processo. Será que você pode repetir isso comigo? Não existe maturidade sem processo. Eu escutei o pastor Paulo Borges. E às vezes ele fala algo que dá um nó na minha cabeça. Eu tenho que voltar e escutar de novo. E ele estava falando sobre processos e sobre maturidade. E ele disse assim, sabe que cientistas estão dizendo que a maioria das doenças que estamos tendo hoje é porque a gente está comendo as frutas fora de época, pastor. Olha como isso é forte. Sabe por quê? Porque Deus é tão perfeito que até o nutriente necessário para cada época Ele pôs nas frutas, nos vegetais, na natureza. Mas aí o homem foi lá e acelerou o processo quimicamente. Começa a botar injeção para não demorar tanto. E agora uma manga que era uma vez por ano, dá 4 ou 5 vezes no ano. Mas ela amadureceu quimicamente. Ela não passou pelo processo.
Aí ela ficou artificial. Não tem nutriente, não gera fruto. Não dá para ter fruto bom daquilo que é artificial. Manga boa passa por inverno rigoroso. A gente tem um pé de manga lá em casa. E eu percebo que quanto mais frio eu abro a janela lá, parece que ela se contrai assim, ó. Porque ela está armazenando força no inverno. Ela está concentrando a doçura. Quem recebe isso em nome de Jesus? Ela está se preparando para frutificar. Ela está passando pelo processo dizendo: eu vou sair melhor. Eu vou sair melhor. Maturidade é não correr dos processos, mas passar por eles em Cristo. Se apegando na verdade de Cristo, na palavra de Cristo, eu vou ouvir o que Ele diz ao meu respeito. Eu vou meditar o que Ele diz ao meu respeito. Eu vou suportar o processo, porque eu vou sair melhor disso. Nossos processos nos retraem e concentram as nossas forças. Ei, sabia que você vai ser reconhecido quando você for espremido? Mas a pergunta que o Espírito Santo faz para mim é: quando você é espremida, Michele, sai o quê? Porque quando eu espremo a manga, sai suco de... E quando eu espremo um cristão, tem que sair o quê? Tem que sair o quê? Cristo. Eu profetizo que quando a gente for espremido nos processos da vida, e eles vêm, vai sair Cristo. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Eu tenho vontade de desistir, mas Cristo é a minha força, aleluia. Eu tenho vontade de olhar para trás, mas Cristo é o meu alvo, aleluia. Eu tenho vontade de falar um monte, mas Cristo é o domínio próprio da minha boca. O grande problema é que hoje estamos vivendo um alívio da angústia. É ruim ter angústia. Não é de Deus ter crise. Ei, deixa eu dizer uma coisa. A verdade do Evangelho é triunfal. Ele já venceu as nossas guerras. Isso é verdade. Mas Ele também disse: no mundo terás aflições. Mas passa por elas com meu bom ânimo. Eu estou contigo. Passa por elas sendo aprovado. Passa por elas sendo espremido. Mas quando espremer, que saia Cristo. O grande problema é que nós temos que lembrar novamente que o inverno tem sua razão. Ei, você acha mesmo que Deus ia fazer 4 estações, né, pastor? À toa. A Bíblia diz que a primeira maior revelação é a natureza. Por isso ninguém nunca pode dizer que Deus nunca pregou para ele. É só você olhar para a revelação geral que é a natureza e você vai ver Deus falando. Existe verão, existe primavera, existe outono, mas também tem inverno. Mas eu estou com você no inverno. Eu estou com você no outono. Eu estou com você no verão. Para que você frutifique na primavera. O propósito de Deus é frutificarmos. Eu disse que o imaturo está preocupado consigo mesmo. Olha para o seu próprio umbigo. O maduro entende quem ele é.
e olha para o próximo, assim como Jesus olhou. O imaturo está preocupado com aquilo que Deus vai fazer na vida dele e o que ele vai receber. Mas o maduro está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para ser instrumento. Usa-me. Eu sei que o pastor Christian pregou isso. E a Bíblia diz em Efésios 4, 13, 14, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para que haja o aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeição, assim como perfeito Ele é. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Eu quero profetizar. Você vai entender que o ápice da maturidade é a entrega. Quando você entrega tudo e diz: Senhor, não sou mais eu. Eis-me aqui. Entendi. O Senhor se entregou para que eu pudesse dar frutos. E eu me entrego também para que outros possam frutificar. Ei, eu quero profetizar sobre nós como igreja que é tempo de edificarmos uns aos outros. Quem recebe isso em nome de Jesus? Deus te deu dom. Descubra se a tendência dos ministérios de Cristo sobre a sua vida é pastorear. O que quer dizer isso, Michele? É amar pessoas, é abraçar pessoas, é cuidar de pessoas, é aconselhar pessoas. E você não precisa de um título para fazer isso. Você tem a autoridade de Cristo. Uma igreja madura entende que é tempo de evangelizar. Se você tem esse chamado de olhar para as vidas e falar: eu não suporto vendo eles para ir para o inferno. Sabe o que você tem que fazer? Sirva-os. Porque o maior evangelismo é servir. Se o teu chamado é profético, porque Deus tem te revelado as coisas que estão por vir, é passar e abrir a boca e dizer acerca das vontades de Deus: abre a boca! Se é mestre, ensine com intencionalidade. Mas começa na sua casa. Aleluia! Profetizo que Deus vai levantar mestres na educação aqui. Deus vai levantar pessoas que são apaixonadas por escolas. Sabe por quê? Porque crianças vão ser influenciadas pelo teu testemunho ali, dizendo: eu quero fé daquela professora, eu quero a fé daquele homem, eu quero impactar vidas como ela me impactou, eu quero profetizar isso sobre nós. E apóstolo é olhar e ter uma visão geral daquilo que Deus está fazendo. Talvez você seja com essa missão apostolar ali na esfera que você trabalha. Como médico, como dentista, como educação, como um empresário, eu quero profetizar que é tempo de maturidade. E você vai começar a abrir os olhos e ver: eu não estou aqui à toa. O reino de Deus está sendo estabelecido aqui. E sabe por causa de quem? Por causa de você. Quando o propósito é cumprido, Cristo vai para a cruz. E ali, Ele gera a igreja dele. Eu escutei algo tão poderoso, que assim como Adão foi cortado e de dentro dele saiu Eva. Júlia me contou isso. Jesus também foi cortado no seu lado, para que a igreja saia dele.
Recebe isso. Ele se entregou na maturidade plena, na perfeição plena, para que nós geremos fruto. E sabe quando é que a gente sabe que nós somos maduros? Quando o fruto que geramos gera outro fruto. Porque aí sim, nós entendemos que o ciclo está se completando. Dentro de processos, dentro da verdade de Deus. Você pode se colocar em pé, em nome de Jesus. A maturidade de um pai não é gerar só um filho, mas é gerar outros pais. Eu termino aqui, mas eu quero só dizer algo que enquanto eu preparava, Deus falou, eu quero liberar uma unção sobre as mulheres aqui. Para que você seja alguém que envia os seus filhos. Que você crie, assim como eu também quero isso, que nós criamos filhos maduros. Que a gente não vai segurar os filhos por carência. Nós não vamos segurar os filhos por medo. Aleluia, quem recebe isso? Mas sejamos mulheres intencionais. E liberaremos os nossos filhos porque a gente treinou os filhos. Pais intencionais. Cadê os pais? Levanta a mão aqui. Profetizo homens intencionais. Cheios da graça. Cheios da maturidade de Deus. E direcionando filhos para serem pais melhores que eles.